A Netflix colocou no seu catálogo um documentário sobre Anne Frank. Muita gente pode falar, mas já tem bastante documentário sobre isso, já tem muito material sobre a Anne Frank e tal. Mas este em específico eu acho que é bem importante que as pessoas assistam, principalmente no momento em que a gente está vivendo aqui no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quando se tem aí novamente ameaças autoritárias, etc e tal. É uma coisa que pode fazer com que as pessoas relembrem a história, porque o maior problema que existe hoje na humanidade é a grandiosíssima falta de memória que as pessoas têm. As pessoas esquecem rápido de determinadas coisas e isso prejudica o futuro dos outros também. Então esse documentário ele serve como um lembrete e ainda tem o plus de trazer a Helen Mirren para narrar certas partes do diário de Anne Frank, o famosíssimo diário de Anne Frank. Então se você quiser saber mais sobre esse documentário e a nossa opinião sobre ele, fique aqui com a gente. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui no canal. E também queria pedir para você visitar as nossas redes sociais e seguir a gente por lá. A gente tá no Facebook, tá no Twitter e também tá no Instagram. Esse documentário, que foi dirigido por Sabina Fedeli e Ana Migotto, ele conta, entremeado com a história de Anne Frank, também a história e o depoimento de 5 outras sobreviventes do Holocausto, né? E isso por si só já é interessante, porque é sempre muito bom ouvir pessoas que viveram essa situação. Logicamente que a gente não desejava que essa situação acontecesse, mas ainda bem que elas podem dar esse testemunho e contar pra gente, que tá aqui agora nessa geração, as coisas que aconteceram naquela época e como que foi viver esse Holocausto, né? Porque elas, como pessoas judias, assim como Anne Frank era, acabaram sendo perseguidas pelo nazismo, pelo exército de Hitler, e a gente sabe no que deu, né? Conhece aí as histórias dos campos de concentração, Auschwitz, enfim, toda uma história que precisa ser relembrada sempre. Quanto mais tiver produções que lembrem disso de uma forma séria, isso vai ser melhor para que as pessoas, as novas gerações, sempre entendam que a história, neste caso, não pode se repetir de jeito nenhum. E o nazismo não é de esquerda. Lembrando também, nazismo não é de esquerda. Tem gente que fala que nazismo é de esquerda e o nazismo não é de esquerda, tá, gente? O próprio Museu do Holocausto lá em Israel falou que não é. Se vocês estão querendo inventar aí, não sei se é o caso de você que está assistindo esse vídeo, mas se tem gente que está inventando, mas é de esquerda porque tá lá no nome do partido do Hitler, esqueça. Você está querendo ir contra o que o próprio povo que foi subjugado pelo nazismo está falando. Então, cuidado aí, segura a onda. Esse documentário também mostra uma jovem que descobriu, né, o diário de Anne Frank, leu o diário de Anne Frank nos tempos atuais e resolve percorrer os caminhos que Anne Frank fez enquanto estava viva, né, enquanto ela estava liberta antes de tudo acontecer. Também fala sobre o esconderijo dela em Amsterdã, junto com a família, e também percorre os lugares onde ela foi depois que foi capturada, né, para onde ela foi levada quando ela foi descoberta e foi presa pelos agentes nazistas. Então é uma parte meio que ficcional também, essa andança, né, para mostrar pra gente os lugares e tal. E nesse contexto a gente tem os 5 depoimentos dessas mulheres, que são depoimentos fortes, são depoimentos que impressionam pelo nível de detalhes que mostram pra gente a respeito de tudo que aconteceu nos campos de concentração e como era a vida durante a Segunda Guerra Mundial para os judeus. Então nós, espectadores, além da gente ver os depoimentos destas mulheres, né, que sobreviveram ao Holocausto, a gente também conhece a casa da Anne Frank lá em Amsterdã, a casa onde ela se escondeu também. Também a gente conhece Auschwitz, né, passa por Auschwitz, que é provavelmente o campo de concentração mais famoso, principalmente por conta do filme do Spielberg, né, A Lista de Schindler, que mostrou como era a situação lá em Auschwitz, e também fala sobre o outro campo de concentração, que é onde a Anne Frank acabou encontrando seu destino ao lado da sua irmã Margot, que no caso é o campo de concentração de Bergen-Belsen. É meio difícil falar esses nomes, né? Eu sempre tenho problema para falar nome estrangeiro, mas é um documentário que é importante, é um documentário que ele quase não mostra contexto militar, quase não mostra outros personagens que não sejam as 5 sobreviventes e também sobre a Anne Frank. É um documentário que mostra pra gente a história crua dessas mulheres,
Então não fica perdendo tempo com contextualização, por exemplo, que é uma coisa que a gente já está cansado de saber, a gente já está careca de saber como que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, quem foram os responsáveis pelas mortes na Segunda Guerra Mundial, quem venceu a Segunda Guerra Mundial. Isso não precisa ser contextualizado nesse documentário. Então ele pega um material humano, um material bruto, e mostra pra gente, joga pra gente as histórias destas mulheres e também das gerações que vieram depois, né? Os descendentes dessas mulheres, os filhos, os netos, os bisnetos, que também sentem que eles têm uma obrigação de não deixar essa história ser esquecida pelos outros, porque a gente sabe, como falou no começo desse vídeo, as pessoas têm memória curtíssima e não aprendem com os erros, então é preciso sempre lembrar. Muita gente, inclusive, partidariza isso, né? Aqui no Brasil eu ouvi algumas coisas a esse respeito, falando que não, aquilo já foi, não vai acontecer mais, você precisa deixar o passado no passado. Não é bem assim. Esse documentário mostra pra gente que o mais importante é a gente lembrar das coisas que aconteceram, justamente para evitar que aconteçam de novo. E também esse documentário ele tem uma coisa importante, que é um ponto que pode passar batido para algumas pessoas, mas é muito interessante de acompanhar, que foi uma forma com que as diretoras trataram este tema. Muita gente, por conta dos filmes e séries que vieram, né, retratando a Segunda Guerra Mundial, começou a encarar nazistas, né, como se fossem todos eles psicopatas, maníacos, né? A gente tem vários filmes, várias séries que mostram isso e meio que inocenta, de certa forma, essas pessoas, porque joga nelas uma doença mental, como se todos os nazistas fossem doentes mentais. O documentário, e com os depoimentos que a gente tem nesse documentário, a gente não descobre na verdade, né? A gente constata que nazistas são pessoas completamente normais, são pessoas que estão com o seu juízo perfeito, mas elas são pessoas más. Esse é o negócio. Não é que ela seja uma pessoa que tem doença mental. A gente entende, conforme a gente vai ouvindo os relatos cada vez mais chocantes dessas sobreviventes, que os nazistas, eles são pessoas más, são pessoas que não têm piedade, não têm nenhum sentimento de empatia com as pessoas com quem eles não gostam, e isso então desumaniza para eles. Essas pessoas, os judeus, não eram pessoas, não eram humanos, assim como negros, como homossexuais, como ciganos, não eram pessoas para eles, eram uma praga que precisava ser exterminada. E isso não é doença mental, isso é maldade pura e simples. E a partir dessa maldade que a gente vê crescer de tempos em tempos, projetos ditatoriais, pessoas autoritárias chegando ao poder. Isso soa familiar para você, talvez? Espero que sim. Pessoas também que desumanizam o seu adversário, né? Ah, fulano nem é gente, fulano não presta, porque ele acredita nisso, porque ele é isso ou aquilo, por conta de ideologia política, por conta das suas crenças. Hoje em dia, a gente vê intolerância religiosa, cristãos, por exemplo, falsos cristãos, na minha opinião, mas que se intitulam cristãos, desumanizando pessoas de religião africana, por exemplo. Não é gente. Esse tipo de coisa são essas pequenas pecinhas que vão sendo montadas nesse documentário, que a gente vai percebendo que tem muito paralelo com coisas que a gente vê no nosso dia a dia hoje, e isso é um perigo. Então, esse documentário serve como um alerta neste sentido. E por fim, né, a gente tem a Helen Mirren, né, que é uma atriz super conhecida, premiada, ganhou o Oscar pelo filme A Rainha, interpretando a Rainha Elizabeth II. Ela tem, né, aqui uma presença que vai além da narração. Ela é o fio que liga todas essas histórias, porque ela tá lendo os trechos do diário de Anne Frank, e a gente vai ouvindo por conta da pontuação que ela dá e para a emoção que ela passa na voz, a gente vai ligando os pontos com todas essas histórias que a gente está acompanhando nesse documentário. A história das sobreviventes, a história dos filhos, dos netos, dos bisnetos e até mesmo a história dos nazistas. Todas elas se ligam por conta daquilo que sai pela voz da Helen Mirren. Ela tem uma função que ultrapassa a função de narradora. Ela é um personagem dentro desse documentário, porque ela é como se fosse a própria Anne Frank contando pra gente toda a sua vida, né? Porque o diário de Anne Frank conta o pré, como antes dela ter que se esconder com sua família para não ser presa e morta pelos nazistas, até o momento em que suas inspirações como escritoras são interrompidas quando a casa é descoberta e eles são levados para os campos de concentração. Por fim, para nós do canal 5 Tons, como a gente já tem o costume de dar notas altas para documentários, neste em específico, mais ainda. Para nós, é sempre 5 estrelas, porque é um documentário que é importante para você botar a mão na sua consciência, botar a mão na cabecinha e falar, poxa vida, será que a gente quer que isso aconteça de novo? Será que a gente quer realmente que esse tipo de coisa volte?
a acontecer. Então é um documentário que faz pensar, aquelas vozes daquelas mulheres ecoam na sua cabeça, você pode perder uma noite de sono porque você fica pensando nisso, mas é bom perder essa noite de sono para que essa mensagem grave na sua cabeça e você entenda que, infelizmente, a história é feita de ciclos e a gente está passando por um ciclo que há o perigo de que isso possa se repetir. Não da mesma forma, mas há sempre o perigo de que aconteça de novo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe seu comentário também, caso você tenha assistido esse documentário. E a gente se vê no canal Ciclo Talks. Tchau!